Se você quer aprender como resolver as questões de gramática e vocabulário do TOEIC, esse é um vídeo que você não pode perder. Hello! Welcome to mais um vídeo do Fast English One. E o assunto de hoje é sobre o TOEIC, em particular nas questões de gramática e vocabulário que tem no teste. Esse é um teste internacional que muitas empresas usam para contratar ou até mesmo para promover os seus funcionários. Então, muita gente às vezes precisa fazer o teste e esse vídeo é para ajudar vocês a ter domínio sobre o tempo e conseguir resolver essas questões da maneira mais rápida e simples possível. Então, vamos lá. Vocês sabem que o teste TOEIC ele tem dividido em duas partes. Você tem a parte do listening e a parte do reading. E essa seção do reading, ela tem três seções, três subpartes, vamos assim dizer. A parte de 5, que é a gramática e vocabulário, a parte 6 e a parte 7. Né? Nós vamos trabalhar hoje na parte 5, que trata de questões de vocabulário e de gramática. Em geral, os alunos que fazem o teste, quando chegam nessa parte, eles têm duas atitudes. Ou eles chutam, ou eles perdem muito tempo analisando as questões para tentar identificar qual que é a correta. Ah, uma coisa, tem um bônus. Fique até o final desse vídeo que nós vamos conversar também sobre a parte 6 do teste TOEIC. Bom, então vamos à análise do teste, da parte 5 do teste TOEIC. Um erro comum que os alunos fazem quando vão resolver essas questões é começar pela sentença. Não. Quando você for para a parte 5, você começa pelas alternativas. Porque as alternativas já vão dizer que tipo de assunto o examinador quer que você responda. Então vamos dar uma checada, pegar um teste para avaliar, para analisar, na verdade, quais são os assuntos mais comuns. Bom, em geral, os assuntos que caem no teste TOEIC dessa parte 5 são questões sobre tempos verbais, às vezes questões sobre condicionais, preposições, linking words e até mesmo questões sobre vocabulário relacionado à área de negócios ou dia a dia no mundo de negócios. Então vou analisar com vocês um teste, vamos dar uma olhada nesse teste agora que vocês estão vendo aí. Como é que nós podemos fazer? Então, nessa questão 101, vamos analisar as alternativas. Então, nós temos will be, were, have been, were be. Bom, isso é típico questão de verb tense. Como é que eu sei? Porque eu tenho o mesmo verbo em diferentes tempos verbais. Então, nesse tipo de questão, o examinador quer saber se você sabe a diferença entre os tempos verbais. Quando usar um, quando usar outro. Quais são os conceitos de cada um desses tempos verbais. E se você tem dúvidas sobre tempos verbais, nós temos uma sequência de 4 ou 5 vídeos que estão no nosso canal. Você pode checar, vai aparecer aqui agora uma sugestão de playlist para você aprender qual é o conceito de cada um desses tempos verbais, inclusive no seu contraste, quando que nós usamos um e quando que nós usamos o outro. Tá? Então, questão de verb tense, são questões muito comuns nessa parte 5 do teste TOEIC. O outro exemplo que nós temos, vamos dar uma olhada aqui na 102, por exemplo, nós temos alternativas, as alternativas são success, succeed, successful, succession. Então nós temos substantivo, temos um verbo, temos um adjetivo e um outro substantivo. Então essa questão já não é mais de verb tense, mas é o que a gente chamaria de class of words, ou word class. Então ele quer saber se você sabe quando utilizar um verbo, quando utilizar um substantivo, quando utilizar um adjetivo. Certo? Uma outra questão comum que aparece muito no TOEIC são as preposições. Tá? Tem bastante questão de preposição. Então é importante que você estude, saiba quando usar essas preposições. E com atenção especial a 3 preposições que sempre caem questões sobre elas. As preposições in, on, at, que são às vezes difíceis para a gente, porque na nossa língua nós temos praticamente somente uma. Então, em inglês eles têm essas 3. Então, é importante estudar a diferença entre elas. O in, o on e o at. Tanto para tempo quanto para local, para place, assim dizer.
Outras questões que também caem bastante no TOEIC é o linking words, ou conjunções, conectores em inglês. Então é importante que você conheça cada um deles e saiba quando usá-los, né? Separando eles por categoria. Né? Nós temos também um vídeo sobre link words no nosso canal, vai aparecer, vou sugerir mais esse vídeo para você também, onde você vai aprender qual é o conceito, a ideia desses link words que é tão necessário usar em inglês, como qualquer outra língua, mas particularmente em inglês, para ligar ideias. Então o examinador vai querer saber se você sabe quando utilizar um e quando utilizar o outro, né? Então acho que essas são os assuntos um pouco mais importantes. Tem também as conditionals, as questões sobre a forma dos adjetivos, quando usar o adjetivo na forma comparativa, na forma superlativa, na igualdade. Então ele vai testar esse sua conhecimento. Mas o importante disso, como falei no início do vídeo, é que você não vá para a sentença, vá primeiro para as alternativas. Porque quando você olha nas alternativas, você já sabe qual é o assunto que você tem que se preocupar ou que lembrar para poder resolver a questão. Então, eu acho que essa é uma dica importante. Você vai ganhar muito em termos de tempo e de objetividade, porque né, só seu cérebro vai focar naquele assunto. Isso aqui é uma questão de verb tense, isso aqui é uma questão de preposição, isso aqui é uma questão de linking words, isso aqui é uma questão de vocabulário. Então, você foca e você vai otimizar bastante o tempo que você tem para fazer o teste. Bom, vamos dar uma analisada, então, um dos tópicos principais, que é o verb tense. Então, quando você identifica que a questão é de verb tense, existem alguns subtópicos que você precisa se preocupar. Então, identificou que é verb tense. Perfeito. Aí você precisa verificar se você vai para a sentença, aí você analisa a sentença para verificar. Primeiro, se a questão é sobre verbo no singular ou no plural. Eles colocam questões de verb tense que eles querem saber se você sabe quando usar os verbos no singular e o verbo no plural. Você sabe que em inglês não tem conjugação de verbos, mas alguns verbos têm, por exemplo, o verbo to be, né, no presente e no passado, os verbos auxiliares, por exemplo, do, does, e o verbo have, quando ele funciona como auxiliar no presente perfeito, quando havia um have and has. Então você vai ter questões para analisar se você sabe quando usa a forma singular e quando usa a forma plural do verbo. Nos demais verbos, veja, no presente, toda vez que nós usamos he, she, it na afirmativa, você tem que colocar um s. Tá? Esse s não é plural, na verdade é a forma singular pro he, pro she, pro it, no simple present na afirmativa. Então, essa é uma subtema do verb tense que vai ser estudado no TOEIC. O segundo tópico que vem bastante no verb tense são as questões do conceito, como eu falei, né? Então ele vai analisar, vai querer saber se você sabe quando usa simple present, quando usa simple present continuous, quando você usa simple past, quando usa present perfect, quando usa future will, to be, going to. Então serão questões para analisar, para saber se você sabe qual a diferença delas. Né? O terceiro aspecto, subtema desse verb tense também é voz ativa e voz passiva. Se você verificar que nas alternativas você tem o mesmo verbo em diferentes tempos verbais, mas em voz ativa e voz passiva, então você precisa analisar a sentença. Precisa verificar se o sujeito está recebendo ação, portanto é uma voz passiva, ou se ele está fazendo ação, portanto é uma voz ativa. E o quarto subtema é o que a gente chama de verb patterns. Em inglês tem uma regrinha, que é muito importante também, que é o seguinte. Quando nós usamos em inglês um verbo depois do outro, né, verb plus verb, o primeiro verbo determina a forma do segundo. Então, por exemplo, nesse exemplo que nós vamos ver agora. I want to dance. Então, são dois verbos, want to dance. Então, o verbo to want, ele determina a forma do verbo to dance, que vem sempre com to. Então, a regra é, o primeiro verbo determina a forma do segundo. Então, I want to dance. Qualquer verbo que você utilize depois do want, precisa vir com to, infinitivo com to. Want to dance. Então, o segundo caso são os verbos modais. Então, I can dance.
Então, depois deles, nós vamos o que a gente chama de bare infinitive. Né? A única exceção nesse caso é o to, né? Que é o sinônimo de should, mas é o único caso que nós vamos usar o to. O restante dos modal verbs não pode vir com to, ele vem com bare infinitive. E o terceiro caso de verb pattern é nessa sentença, por exemplo, I enjoy dancing. Então, toda vez que eu usar um verbo depois do enjoy, eu vou usar o ing, que é o gerúndio. I enjoy dancing, I enjoy going, I enjoy singing, I enjoy playing. Não importa o verbo que você usa, depois do enjoy sempre tem que vir no gerúndio. Então, essa é a regra do verb pattern, que eles vão checar se você conhece ou não. Né? Então, repetindo, são três formas principais aí de verb pattern. Com infinitivo com to, infinitivo sem o to, em geral são os modal verbs, e o terceiro caso, quando você faz o gerúndio. Né? Como é que eu sei quando eu uso to, quando que eu uso o gerúndio? Olha, nesse caso não tem uma regra clara. O que você precisa fazer é que você vai precisar memorizar uma lista de verbos no infinitivo e verbos que exigem o infinitivo e os verbos que exigem gerúndio. Bom, então essas são as 4 principais subtemas do verb tense. Tá? Então, quando você identificar no TOEIC, na parte 5, que a questão de verb tense, você precisa prestar atenção nessas subtemas também. Bom, agora o bônus que eu disse para vocês, vamos para a parte 6, vamos analisar a parte 6, que ela é diferente. Enquanto a parte 5 são sentenças que você tem que completar com blank, na parte 6 nós vamos ter um texto, às vezes um e-mail, em geral são e-mails, né? Com blanks, com espaço, onde você vai ter que completar com o melhor. A estratégia para essa parte 6 é a mesma da parte 5, você vai para as alternativas, para você identificar também qual é o assunto, o que o examinador quer que você responda para ele, o que ele está testando no seu conhecimento. Mas aqui tem um adendo na parte 6. Como você está trabalhando com texto, muitas vezes eles colocam alternativas que do ponto de vista da gramática, todos eles são possíveis. Né? Todos eles estão corretos. Mas aí você precisa ler o parágrafo, né? O texto todo, mas em particular o parágrafo, para poder identificar qual é o contexto do texto. E aí então você escolher qual que é a palavra correta. Tá? Então esse é o adendo da parte 6. Você aplica as mesmas regras da parte 5, mas não se esqueça de ler o parágrafo, você precisa entender o contexto. Né? Por exemplo, pegar um exemplo aqui da parte 6, a gente tem esse texto, lá, The Evergreen Department Store has been hit hard by the current recession. Sales have been, aí nós temos alternativas, decreasing, increasing, stabilizing, advertising. Quando a gente vai pela questões da gramática, todos eles são possíveis, porque você tem um have been, depois do verbo to be, você pode usar gerúndio. Rapid rate. Então, só lendo aqui não dá para saber qual que é o correto. Nós precisamos ler o restante. Fewer and fewer customers are coming into the store, says Violet, upper floor manager Green. Então, se poucos e poucos, cada vez menos clientes estão vindo, nós estamos falando de decreasing. Tá? Tem mais uma outra palavra também que a gente pode conectar com o contexto. Current recession. Se você está falando em recession é quando os negócios, as vendas estão em queda, não increasing ou estabilizada ou nada a ver, ou como a letra D, que é falar de fazer anúncios. Tá certo? Então, a parte 6 segue a mesma regra, mas é preciso que você leia o parágrafo para poder entender o contexto. Certo? Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado bastante vocês. Nós temos outros vídeos, como eu falei no início, trabalhando as outras partes do teste também, que dão bastante dicas para você poder melhorar, otimizar o seu tempo. Porque quando você aplicar essas regras na parte 5 e também na parte 6, você vai ter muito mais tempo para fazer a parte 7, que é a parte da interpretação de texto, que essa sim, você precisa se concentrar, você vai consumir um pouco mais de tempo. Então, quanto mais rápido você faz essas partes 5 e 6, mais tempo te sobra para poder fazer a parte 7, sem correria e sem muito desespero. Esse é o que nós tínhamos para o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha. Se não está inscrito no nosso canal, não se esquece de inscrever e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma das dicas que a gente vai começar a publicar a partir de agora, para o seu TOEIC. E muito sucesso no seu teste.
Um abraço e bye!